E quando eu fiz 18 anos, eu li um livro chamado Retorno à Santidade. E foi interessante que esse livro mexeu tanto comigo, que eu passei uma semana na praia, sozinho, eu mais Deus, lendo esse livro. E quando eu voltei de lá, eu voltei com uma decisão: eu não ia mais ser o mesmo. Foi um processo. Hoje já fazem 10 anos desde que tomei essa escolha. E hoje eu sou seminarista. E em nome de Jesus seria um pastor logo logo. E eu espero transmitir um pouquinho do que foram esses dias que eu vivi. E que Deus toque no coração de vocês como Ele tocou no meu. Quem trouxe Bíblia aí, levanta a mão, por favor. Se alguém... Não, vai, de verdade. Bíblia do celular. Ai, beleza. Nem eu tenho mais Bíblia de papel, poxa. Caiu no celular, 45 Bíblias, 10 versões diferentes. Sou moderninho, poxa, claro. Brincadeira. João 21, 17. Quem está no DataShow, se puder deixar esse texto gravado, vai ser legal, para o pessoal memorizar bem. Todos acharam? Amém? Todos acharam? Amém. Diz-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pai, em nome de Jesus te pedimos que tu fales conosco. Tu sabes o momento de vida que cada um de nós está vivendo. Tu sabes, ó Deus, se nós estamos tão próximos de Ti que podemos ouvir o Senhor sussurrar, ou se estamos tão longe que somos incapazes de ouvir o Senhor gritar. Pai, que cada um que está aqui possa estar, ó Deus, refletindo sobre esse retorno à santidade. Ó Deus, que nenhum de nós aqui possamos voltar da mesma forma que nós entramos. Que possamos sair daqui, ó Deus, impactados pelo Teu poder, impactados pela Tua graça, impactados pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Quantos aqui aceitaram Jesus há mais de 5 anos? Legal. Menos de 5. 4. 3. 2. Se converteu ontem? Amém? Alguém? Pessoal, existe uma coisa. Então vocês são todos crentes maduros, então eu vou poder bater um papo mais direto com vocês. Você se lembra quando você se converteu? Alguém se lembra? Eu me lembro. Eu me converti com 5 anos de idade. Fiquei com tanta vergonha de ir na frente que fui embaixo da saia da minha mãe. Cheguei lá na frente, não tinha ideia do que era ser cristão. Não sabia, não me contaram o que era ser cristão. Mas me lembro do pastor que pregou. Me lembro o culto da noite que foi. E foi muito legal, muito lindo. Mas eu não tinha noção do que era ser cristão. Como alguns de vocês não sabem. Porque a gente começa sendo cristão e é aquela coisa gostosa. Aquele fogo aqui dentro que a gente acha que pode mudar o mundo. Alguém que já sentiu isso? Acontece bastante em acampamento. A gente vai em acampamento, aquela coisa assim, você fala, vem, vamos mudar o mundo. Aí tem aquele acampamento bem alegre, bem pra cima. Você começa a pular e fala, mano, segunda-feira vai ser da hora. E aí chega segunda-feira. Pois é, não acontece o que você planejou. Mas você fala, vai ter a terça. E também não acontece. E a quarta? Mas você fala, não, Deus, eu creio. E você coloca um alvo na sua vida. Você fala assim, eu vou evangelizar aquela pessoa. Afinal, você é recém-convertido, você não perde uma oportunidade. Até aquele cara do ônibus está distribuindo panfleto para ele. Jesus ama você. Você quer participar de tudo, coral, grupo de louvor, acampamento, dirigir jovens, dar aula para crianças. Você não sabe fazer nada, mas você quer fazer tudo. E vai passando o tempo.
Quando você é recém-convertido, o culto começa às 9, você chega às 8. Você acorda seu pai, acorda sua mãe e você está lá. Mãe, vamos! Hora do culto. Jogo do Corinthians. Não. Igreja primeiro. O jogo é às 4. Você fala, não, meu culto começa às 6, eu nem vou começar a assistir. 5h30 você está lá na igreja. Quem lembra disso? Levanta a mão. Todos se lembram? Se você não passou por isso, talvez eu vou estranhar a sua conversão, porque isso é normal. Altamente normal. E é gostoso a gente lembrar disso, porque é algo que a gente parece que não tem medo de nada. A gente olha para Satanás e fala assim: ei, você não está com nada, meu irmão. Eu sou mais forte que você. E aí acontecem algumas coisinhas desagradáveis. Começam a acontecer algumas frustrações. Você vê que seu líder não é tão bacana assim. Você começa a ver fofoquinhas aqui, fofoquinhas acolá. E aquilo começa a te machucar. E começa a bater o desânimo. Às vezes você começa a trabalhar, estudar e ir na igreja de domingo ou de manhã é tão difícil. Você começa a ouvir mais os seus amigos do colégio. E aí vai uma festinha no sábado à noite. 2, 3, um churrasco no domingo à tarde. E quando você vai ver, aquele amor que você tinha, ele foi apagando. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa bem legal. Se você caiu, saiba que cair é normal. É normal. Porque cair é algo que está na nossa natureza. Se você acha que se você é cristão e você nunca vai cair, meu querido, eu sinto lhe dizer, você dá um passo da queda, porque você vai cair. Tanto antes você espera. E essa queda não acontece por culpa sua. Acontece porque lá na origem, 2 figurinhas bem legais chamadas Adão e Eva escolheram pecar. E aquilo ficou aqui dentro. E a gente foi condenado a viver uma vida de pecado. Infelizmente, nós estávamos condenados à morte. Mas aí, Deus, na sua graça, infinita misericórdia, mandou Jesus Cristo, aquele que une a gente com Deus novamente. E aí a gente começa a pensar, mas e agora? E agora é que a nossa vida aqui na terra é algo constante, essa queda. A gente se levanta e cai. Até quando? Até o dia que nós subimos para a glória. E lá sim, perfeitos, nunca mais cairemos. Mas até aquele dia, infelizmente, a queda vai ser algo constante na nossa vida. Alguns mais, outros menos. Alguns pecados mais graves, outros menos graves. Tudo depende de uma série de coisas. Mas cair, todos nós vamos cair, infelizmente. E é importante a gente saber disso, porque às vezes a gente se esquece desse detalhe, que todos nós caímos. E eu queria ler com vocês um texto que está muito, muito lindo, e todos, acho que quase todos conhecem de cor, que está em 1 João 1:8, 8 a 10. Todos encontraram? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Primeira coisa que eu queria que você saísse bem gravado: cair é da nossa natureza. Mas se você cair, há uma segunda chance. Há tempo de se arrepender. Há tempo de seguir em frente. Não é um ponto final.
Nunca se esqueçam disso. Mas, um pouquinho antes disso tudo, há um momento na nossa vida espetacular. É o momento da conversão. Quando a gente está vivendo a vida de pecado e tem aquele momento e reconheço: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Minha vida dá uns 180 graus. Eu não vou fazer 80 graus, senão eu vou ficar de costas para vocês. E aí a gente olha e fala: Deus, Tu és a razão de tudo. E esse momento de conversão é o momento mais incrível, mas ao mesmo tempo é um dos momentos mais perigosos da nossa vida. E eu vou falar por quê. Pedro, um cara muito legal, muito gente boa, apóstolo, passou por isso também. Todos conhecem Pedro. Escreveu 2 cartas. Pescador, gente boa. E quando ele se converteu, ele se achava no tal. Achava que nunca ia cair. Certa vez Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, é necessário que eu vá a Jerusalém e morra, e ao 3º dia ressuscite. E Pedro, na sua arrogância, olhou e falou assim: não, Senhor, jamais. O Senhor não deve ir para morrer. Estranho. Em outro momento, Pedro olha para Jesus e eles estavam conversando. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me negarás. E Pedro olha para Jesus e fala assim, Lucas 22, 33, que eu iria com Cristo até a prisão e a morte. Quantas vezes a gente não se pega nessa posição de soberba? A gente está lá em cima. A gente se converteu, reconhecemos a Cristo, mas a gente olha para aquele pecador e fala assim: você é pecador. E não estende a mão para ele, e não ensina para ele, e não caminha com ele. Esquece que um dia você já esteve do outro lado. Esquece que um dia Deus agiu com graça na sua vida, e você negligencia a graça de Deus por outras pessoas. Às vezes a gente se esquece, que a gente está tão assim soberbo que a gente fala: Senhor, eu iria para o Senhor até a morte. E na primeira oportunidade, a gente se cai. Caímos. A gente estava lá em cima e a gente caiu. E quanto mais alto a gente está, mais dolorosa é a queda. Porque a gente se coloca na posição tão grande de soberba que a gente começa a sentir um mix de sentimentos: vergonha, culpa, tristeza, decepção. Quem já pecou sabe o que eu estou falando. Não dá vontade de passar perto da igreja. E Pedro foi a mesma coisa. Lembra-se daquele Pedro que falou que iria com Cristo até a morte? Pois é. Em Lucas 22, abre a Bíblia de vocês, 54 a 62, acontece um evento bem legal, chamado a traição de Pedro. Lucas, depois de Marcos, antes de João, Novo Testamento, depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Todos acharam? Amém? Então, prendendo Jesus, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, e pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu também és um deles. Mas Pedro, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, também disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele.
pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu queria focar com vocês no versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu imagino o que Pedro deve ter passado. A gente nunca está preparado para cair. Aliás, a gente acha que nunca vai cair. E de repente vem aquele choque de realidade. Esse choro de Pedro é o choro de dor. É o choro de decepção, de tristeza. Ele se lembrou de tudo que Jesus ensinou para ele, do quanto Jesus o amava. E ele percebeu que agora aquele Jesus estava sendo crucificado. E ele tinha negado. Assim como nós negamos todas as vezes que caímos. Nós negamos a Jesus todas as vezes que caímos. Não importa o tamanho da queda. Não importa se estava no íntimo do seu quarto, se você estava fazendo isso publicamente à vista de todo mundo, ou postaram no Facebook ou no YouTube. Você negou. Sim, você negou. Sim, você caiu. E agora? E agora? Agora, como muitas coisas na vida, existem 2 opções. E 2 opções bem claras. E o texto segue nisso. A primeira opção, eu chamei ela de Judas, porque se refere a Judas. Judas também traiu Jesus por 30 moedas de prata. E quando Judas viu o tamanho daquilo que ele tinha feito, cheio de remorso, ele levou aquelas moedas correndo para os sacerdotes e falou assim: está aqui, isso aqui é sangue inocente, eu não quero. E os sacerdotes olharam para ele e falaram: não, leve isso de volta com você. Judas, desesperado, larga aquilo no templo. Corre, pega uma corda e se enforca. Da mesma forma que Judas, a gente pode se remoer dos nossos pecados. E a gente vai se remoendo e vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Até o momento que você acha que não tem mais espaço para recomeçar. Você está tão longe que você fala assim: eu não sou mais digno de entrar na igreja. Eu não sou mais digno de orar. Eu não sou mais digno de entrar na presença do Pai. Eu sou pecador. E nos afastamos de tudo. Nos afastamos dos nossos amigos da igreja. Nos afastamos de tudo que nos lembra a Deus. E nos afundamos de vez nos nossos pecados e no mundo, em tudo que o mundo oferece. A segunda opção se chama Pedro, porque se refere ao apóstolo Pedro. E interessante, quando eu vejo a história dos dois, é que em ambos os casos Jesus olhou para eles. Jesus olhou para Judas, e Judas se afundou no seu pecado. Jesus olhou para Pedro, e a primeira coisa que Pedro fez foi correr para os discípulos, seus amigos, se aproximar da igreja. E aqui eu queria fazer uma leve observação. Quando a gente cai, o primeiro lugar que a gente tem que ir é para a igreja.
não é longe da igreja, é para a igreja. E aqui eu faço uma segunda observação para vocês. Será que nós estamos preparados para receber aqueles que estão vindo caídos e acolhemos com amor e não com julgamento? Porque da mesma forma que aquela pessoa que está vindo caída, amanhã pode ser nós. E algo que me entristece muito é quando a gente vê alguém que às vezes está longe de Deus há muito tempo e ela volta, e as pessoas, ao invés de amarem aquela pessoa, elas condenam. Interessante que os discípulos não condenaram Pedro, porque a Bíblia não fala. A Bíblia simplesmente fala que os discípulos estavam com Pedro. Eles continuaram comendo juntos, eles continuaram convivendo juntos. E você e nós, como igreja, temos acolhido esses Pedros? Será? E nós, quando caímos, devemos sempre lembrar com muito carinho da igreja, daquele pastor amado que vai dar um abraço, daquele irmão. Ligue para ele: irmão, eu quero voltar. Irmão, errei. Pastor, me ajuda. Líder, me ajuda. Não tenham vergonha. Por favor, não vivam uma vida de hipocrisia ou de falsidade. Reconheçam que vocês erraram, porque nós erramos também. Não é vergonha nenhuma reconhecer que você errou. Eu sonho com um dia que a igreja vai poder ter esse momento de confissão, e a gente vai ter maturidade de olhar para o nosso irmão do lado e falar: eu errei. E a gente parar de achar que a igreja é lugar de pessoas perfeitas, porque a igreja é o último lugar onde tem pessoas perfeitas. Continuando, Pedro, humilhado, triste, tem que seguir em frente. Jesus ressuscitou. E agora? Bem, primeira coisa que a gente faz quando a gente cai e volta é não continuar em frente. Sim, não continuar em frente. Digamos que eu, seminarista, caio, sou pego em pecado. Qual é a primeira coisa que as pessoas vão falar para mim? Você não está pronto para ser pastor. É verdade. Aquilo cria uma barreira. Eu não posso seguir em frente. Às vezes você, na sua vida, você vai falar assim: eu não posso seguir em frente. Eu errei. Eu pequei, eu sou pecador. É uma mancha na minha vida. Eu não posso seguir em frente. Eu não posso seguir em frente. E aí acontece uma coisa linda no capítulo 21. O versículo de 1 a 3 fala assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. A primeira coisa que Pedro fez foi pescar. A única coisa que Pedro sabia fazer antes de ser discípulo era pescar. E a primeira coisa que ele foi fazer foi pescar. Quando a gente cai, a gente costuma ir para o lugar que a gente se sente mais confortável. Sua casa, a casa de um amigo, a casa de uma avó, um restaurante qualquer, ou até mesmo a igreja. E se você acha que pelo seu pecado você é incapaz de seguir em frente, eu queria te dizer uma coisa: Pedro também pensou assim. Você não é pior do que Pedro. E o texto segue dizendo que Jesus tinha planos para Pedro. Quando a gente volta um pouquinho, a gente se lembra que Jesus tinha feito uma profecia acerca de Pedro. E sobre essa pedra edificaria a igreja.
Se lembram disso? Pedro seria o pai da igreja, aquele que dirigiria a primeira igreja. Mas ele estava com medo, humilhado. E Jesus olha para Pedro e fala assim, versículo 15 do capítulo 21. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: tu me amas? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Jesus olha para você e diz: tu me amas? E interessante nesse texto é que tem uma pequena variaçãozinha no grego. Os pastores aqui vão poder me corrigir se eu falar errado, mas corrija depois do culto, tá? Jesus, nas 2 primeiras vezes, trata esse amor como ágape, aquele amor sacrificial, aquele amor de pai para filho, aquele amor que se sacrifica pelo seu filho. E Pedro responde com filéu, o amor de amigos, o amor companheiro, o amor solidário. E na terceira vez, Jesus olha para Pedro, e eu imagino a cara de Pedro como devia estar. Aquela cara de constrangido, aquela cara de humilhado, e meu, lá vem. E Jesus olha a terceira vez e fala assim: Pedro, tu me amas? Jesus sabia que o Pedro estava com medo, que Pedro estava humilhado, que Pedro estava achando que não tinha chance. E Jesus pergunta para ele, não mais como ágape, mas como filéu. E Pedro responde: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus não mudou o verbo de bobeira, ele mudou o verbo porque ele sabia que Pedro estava arrependido. Ele sabia que Pedro estava disposto a ir agora sim por onde quer que Cristo mandasse que ele fosse. Se lembra daquele texto do começo de 1 João 1,8? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse momento aqui chave. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu não estou preocupado com o que você fez. Pedro, eu não estou preocupado com o que você é. Eu quero saber apenas de uma coisa: tu me amas? Tu me amas? Esse é o ponto-chave de tudo. Entender o amor de Deus. Quando a gente entende o amor de Deus, a gente é capaz de compreender retorno à santidade. Porque a vida cristã é um constante retorno à santidade. Eu mesmo, seminarista, caio. E não caio pouco, caio muito. E todas as vezes que eu olho para Deus e falo: Senhor, me perdoa, pois sou falho. Jesus olha para mim e fala assim: Heitor, tu me amas? Segue em frente. Segue em frente. Eu sei que isso é difícil. E é complicado a gente entender. Porque a gente não é assim. Quando alguém falha com a gente, a nossa primeira reação é afastar aquela pessoa. A graça não pergunta o que você fez, cara. Às vezes pode ter feito coisa terrível. Mas a graça não pergunta isso. Pergunta: quer acertar? Então eu caminho contigo. É claro, terão consequências, evidente que sim. As minhas consequências eu sofro até hoje.
E você que já caiu também sofre as suas consequências. E as consequências são marcas que a gente vai carregar o resto da nossa vida. E em nome de Jesus, Deus vai usar as marcas da sua vida para abençoar outras pessoas. Mas você precisa entender a graça de Deus. A graça que olha para você e fala assim: cá, bora comigo. Mais um passo, mais uma vez, até a eternidade. Vamos firmes. Você hoje aqui tem duas escolhas. Ou você vai seguir o caminho de Judas e continuar se remoendo dos seus pecados, ou você vai continuar de onde você parou e manter os olhos em Cristo e seguir em frente no chamado que Deus tem para você. Eu encerro essa reflexão com uma pergunta: o que você está esperando para voltar da onde você parou? O que você está esperando para voltar da onde você parou?